Hello there! Nessa minissérie, eu vou conversar com vocês, e contar para vocês como é que vocês descobrem o nível de inglês em que vocês estão, e também o que você precisa saber quando você está em determinado nível. Por exemplo, se você faz uma avaliação com um professor ou um teste online, e esse teste indica que você é um B1, o que isso quer dizer? O que você precisa saber para ser um B1? Então, é esse o tópico da nossa série. Aqui eu estou mostrando para vocês o CEFR, que é o Common European Framework of Reference, que é nada mais, nada menos do que o quadro europeu comum de referência para línguas, uma forma internacional de descrição de competências linguísticas, então é um marco internacional, né, de competências linguísticas, para você entender qual é a sua competência naquele idioma. E, esse quadro ele descreve uma competência linguística nessa escala aqui de 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Isso permite que todos aqueles que se envolvem no ensino de línguas e avaliação das competências, eles entendam em que nível você está, o que você consegue entregar naquele idioma. Então a gente tem aqui os 2 primeiros níveis, o A1 Starter, que é uma nomenclatura usada para aquela pessoa zero, nunca estudei o inglês na minha vida, eu sou um starter. A gente também usa essa nomenclatura para crianças e adolescentes. O A1 Basic, quando você acaba de ser apresentado para o idioma. O A2 Beginner, quando você já foi apresentado para o idioma e domina alguma coisa, por exemplo, informações pessoais. O B1, que é o começo do Intermediate, o intermediário. O Upper Intermediate, um pouquinho acima do intermediário. O Advanced, o nível avançado, e o C2, que é quando você domina completamente o idioma e pode, por exemplo, fazer palestras, ensinar em universidades, ok? Eu vou falar um pouquinho, então, nesse primeiro vídeo dessa minissérie, sobre o nível A1. Olha as competências, por exemplo, que um starter precisa entender para conseguir dizer que é um starter. Então, ele é apresentado aqui ao present simple, alguns pronomes, artigos, prepositions de lugar e tempo, conjunctions, que é o and e o but, o because e o or, irregular plurals, e depois eu posso deixar essa tabela para vocês aqui no link dos comentários para vocês estudarem ela com mais afinco. Você também pode printar. Então esse daqui é o início. Se você nunca teve contato com algum idioma, é isso que você precisa compreender quando é um A1 Starter. Aí a gente tem o A1 Basic, né, eu mostrei para vocês ali o A1 Starter e o Basic. O Basic, ele já domina alguns tópicos a mais do que o Starter, porque ele já estudou na escola, por exemplo, ou já fez 6 meses, 1 ano de um curso de idiomas, e aí ele tem que entender aqui destes tópicos aqui, que são bem similares com o starter. Se você printar as 2 tabelas, você vai ver que eles são similares, mas aqui você tem um tiquito a mais de conteúdo. Esse conteúdo aqui é um conteúdo tirado ali da Oxford House of English, então se você quiser ler o conteúdo completo, é só você acessar o Oxford House of English que você encontra essa tabela por lá. O que você vai dominar aqui quando você conversa, né, nas suas speaking interactions? Você vai conseguir se comunicar de uma forma simples, falar sobre sua rotina, tarefas, familiares, tópicos e atividades que você faz no seu dia a dia. Você também consegue descrever a sua família e outras pessoas, aonde você mora, em que lugar você mora, se é uma casa, se é um apartamento, consegue contar um pouquinho da sua educação, de onde você estudou, de onde você estuda, se você está estudando. Consegue falar também com alguns detalhes do seu trabalho. Você também vai conseguir no quesito listening, na escuta, entender frases e vocabulários que falam das áreas de informações pessoais, a informação da família, fazer compras, o local onde as coisas se encontram, empregos, entender mensagens curtas e precisas e anúncios também, né, avisos também. Quando você lê e é um A1 Basic, você vai conseguir ler e compreender textos bem curtinhos, simples, específicos, informações que você entende
bateu o olho, já entendeu. Você também consegue entender menus e também as timetables, por exemplo, o horário em que um ônibus sai, o horário que o avião chega. E nas suas writing skills, né, na escrita, você vai também conseguir escrever textos curtinhos, simples, anotações simples e mensagens simples. Escrever cartas que sejam sobre a sua informação pessoal, mas também num formato simples, como por exemplo, como tem no exemplo aqui dessa tabela, agradecendo alguém. Aí a gente tem nessa parte aqui da direita o Grammar Syllabus, o Vocabulary and Functional Syllabus, que eu acho que é interessante vocês dissecarem. Vocês podem, como eu falei de novo, printar aqui a tela e ver cada um dos tópicos separadamente. Então, se você é um A1 Basic, é isso que você precisa dominar. Vou falar aqui por último no meu vídeo que 5% dos brasileiros têm algum conhecimento no idioma e apenas 1% desses 5% são fluentes no idioma. Isso é muito pouco, é um absurdo de pouco. E aí a gente tira essa informação aqui da British Council. Eles fizeram uma pesquisa em 2000 e bolinha, não me lembro exatamente a data, mas está disponível aqui nesse site, nesse link que eu vou deixar nos comentários também. Vocês podem acessar para vocês olharem o absurdo. Então, brasileiros, bora falar inglês.